Graça e paz, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia, 18º dia do nosso propósito com o Senhor. 365 dias da palavra. Durante um ano, leremos toda a Bíblia do Senhor, para a honra e glória do seu santo nome. Uma leitura leve, uma leitura agradável. Amém? Deus falando todos os dias, diariamente, conosco. Louva a Deus pela sua vida, você é mais que vencedor. Olha só, quem diria, aquela pessoa que talvez nunca leu a Bíblia, aqui firme no propósito de Deus. Hoje o dia amanheceu bem frio aqui em Portugal, onde estou, mas a palavra de Deus é tão maravilhosa que ela aquece a nossa alma. Amém? Comenta aqui abaixo de onde você está assistindo esse vídeo. Comenta aqui abaixo, quero saber de onde você nos assiste. Amém? Vamos dar continuidade na nossa leitura. Antes de iniciarmos, ok? Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus, eterno Pai, bendito és tu, ó Senhor, pela tua misericórdia, Deus, te agradecemos. Tua misericórdia se renova esta manhã sobre as nossas vidas, mesmo sem merecer, ó Pai, a tua graça nos alcança. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, pela esta oportunidade de estarmos juntos aqui com os meus irmãos, lendo a tua santa palavra. A tua palavra, Senhor, que alcança o nosso mais profundo íntimo, ó Deus. Tu sabe dos nossos corações, sabe das nossas necessidades. Então fala conosco, ó Pai, nos ensina, nos direciona, nos conduz ao Espírito Santo para uma leitura abençoada, que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, ó Deus. Graças a Deus, te adoramos, te louvamos para a honra e glória do seu santo nome. Assim oramos e te agradecemos pela oportunidade, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, dando continuidade, vamos ler Gênesis, amém? Capítulo 35, 36, depois vamos para Mateus capítulo 2 e Provérbios capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, amém? Gênesis 35. Bênção em Betel. Gênesis 35 começa da seguinte maneira. Deus disse a Jacó, apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado ao Deus que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com um medo terrível e por isso eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel e que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica ao sul de Betel, e puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo, você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome, agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs nele o nome de Israel e disse também, eu sou Deus Todo-Poderoso, tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você, e entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque também darei a você, e depois darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como pilar no lugar onde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima, e pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e a sua família saíram de Betel. E quando estavam chegando perto de Efrata, Raquel começou a sentir dores de parto, e o parto foi difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse, não tenha medo, você vai ter outro filho homem. Porém, ela estava morrendo, e antes de dar o último suspiro, chamou o menino de Benoni. Mas o pai pôs nele o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efrata, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento do outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar,
o seu filho Rúben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. Os que teve com Leia foram Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, a escrava de Leia, ele teve Gade e Aser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. A morte de Isaque. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Manre, a cidade que também se chama Arba e que fica perto de Hebrom, onde Abrão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Amém. Gênesis 36, dando continuidade. Gênesis 36, os descendentes de Esaú. São estes os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada foi mãe de Elifaz, Basemate foi mãe de Reuel, e Olibama foi mãe de Jeús, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas e toda a gente da sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Esaú levou consigo todas as suas ovelhas e cabras, todo o seu gado e tudo o que havia conseguido no país de Canaã. Esaú saiu dali porque a terra em que ele e Jacó estavam morando era pequena demais para os dois. Eles tinham muito gado e por isso não podiam ficar juntos. Portanto, Esaú, também chamado de Edom, foi morar na região montanhosa de Seir. Segue a lista dos descendentes de Esaú, o antepassado dos Edomitas, que vive na região montanhosa de Edom, também chamada de Seir. Ada, mulher de Esaú, teve um filho chamado Elifaz. Os filhos de Elifaz foram 5: Temã, Omar, Zefo, Gaetã e Kenaz. Com a sua concubina Tina, Elifaz teve Ameleque. Basemate, outra mulher de Esaú, teve um filho chamado Reuel. E Reuel foi pai de 4 filhos, Naate, Zera, Sama e Misa. Esaú tinha outra mulher chamada Olibama, filha de Aná e neta de Zibeão. Os filhos delas foram Jeús, Jalã e Corá. Segue a lista das tribos que descendem de Esaú. De Elifaz, o filho mais velho de Esaú, descendem as seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Estes foram descendentes de Ada, mulher de Esaú. De Reuel descendem as seguintes tribos: Naate, Zera, Sama e Misa. Estes foram descendentes de Basemate, outra mulher de Esaú. De Esaú, com sua outra mulher chamada Olibama, filha de Aná, descendem as seguintes tribos: Jeús, Jalã e Corá. Todas essas tribos são descendentes de Esaú. As primeiras tribos que moravam na terra de Edom eram descendentes de Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Esser e Dizã. Todos esses filhos de Seir, o Oreu. Lotã foi o pai dos grupos de famílias de Ori e de Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefó e Onã. Zibeão foi pai de 2 filhos, Aias e Aná. Este foi o Aná que descobriu as fontes de água quente no deserto, quando estava tomando conta dos jumentos do pai. Aná foi o pai de Dizon, que foi o pai dos grupos de famílias de Endã, Esbã, Itrã e Querã. Aná também foi pai de uma filha chamada Olibama. Esser foi o pai dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Acã. Dizã foi o pai dos grupos de famílias de Uz e Arã. São esses, portanto, as tribos dos Oreus da terra de Edom: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Esser e Dizã. Os reis de Edom.
Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Dinaba. Jobabe, filho de Zera, de Bosra. Uzã, da região de Temã. Hadade, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saul, de Reobote, do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Acbor. Hadade, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mezaabe. De Esaú vieram as seguintes tribos edomitas: Timna, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irão. A região em que morava cada uma dessas tribos recebeu o nome da sua tribo. Amém. Gênesis, capítulos concluídos hoje, amém. Se porventura alguma pronúncia aqui saiu de modo equivocado, os irmãos perdoem, em nome de Jesus, amém. São palavras um pouco difíceis aqui, não habituais na nossa rotina, então é difícil, amém. Mas o Senhor tem nos dado vitória. Vamos agora para Mateus, capítulo 2. Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Mateus, capítulo 2. Os visitantes do Oriente, a dica que eu dei para os irmãos no vídeo passado sobre o livro de Mateus, amém? Jesus nasceu na cidade de Belém, na região da Judéia, quando Herodes era rei da terra de Israel. Nesse tempo, alguns homens que estudavam as estrelas vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. Eles perguntaram: onde está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela dele no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito preocupado, e todo o povo de Jerusalém também ficou. Então Herodes reuniu os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e perguntou onde devia nascer o Messias. Eles responderam: na cidade de Belém, na região da Judéia, pois o profeta escreveu o seguinte: você, Belém, da terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais cidades de Judá, pois de você sairá o líder que guiará o povo de Israel. Então Herodes chamou os visitantes do Oriente para uma reunião secreta e perguntou qual o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E eles disseram. Depois os mandou a Belém com a seguinte ordem: vão e procurem informações bem certas sobre o menino, e quando o encontrarem me avisem para eu também poder adorá-lo. Depois de receberem a ordem do rei, os visitantes foram embora. No caminho viram a estrela, a mesma que tinham visto no Oriente. Ela foi adiante deles e parou acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, eles ficaram muito alegres e felizes. Entraram na casa e encontraram o menino com Maria, sua mãe. Então se ajoelharam diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. E no sonho Deus os avisou que não voltassem para falar com Herodes. Por isso voltaram para sua terra por outro caminho. A fuga para o Egito. Depois que os visitantes foram embora, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e fuja para o Egito. Fiquem lá até eu avisar, pois Herodes estava procurando a criança para matá-la. Então José se levantou no meio da noite, pegou a criança e a sua mãe e fugiu para o Egito. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho que estava na terra do Egito. Quando Herodes viu que os visitantes do Oriente o haviam enganado, ficou com muita raiva e mandou matar em Belém e nas suas vizinhanças todos os meninos de menos de 2 anos. Ele fez isso de acordo com a informação que havia recebido sobre o tempo em que a estrela havia aparecido. Assim se cumpriu o que o profeta Jeremias tinha dito. Ouviu-se um som em Ramá, o som de um choro amargo. Era Raquel chorando pelos seus filhos. Ela não quis ser consolada, pois todos estavam mortos. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito e disse: levante-se, pegue a criança e a sua mãe e volte para a terra de Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. Então José se levantou, pegou a criança e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando ficou sabendo que Arquelau, filho do rei Herodes, estava governando a Judéia no lugar do seu pai, teve medo de ir morar lá.
Depois de receber no sonho mais instruções, José foi para a região da Galileia e ficou morando numa cidade chamada Nazaré. Isso aconteceu para se cumprir o que os profetas tinham dito. O Messias será chamado de Nazareno. Glória a Deus! Que leitura maravilhosa! Louvado seja o Senhor por esse propósito em nossas vidas. Benção, né, irmãos? Deixa o like nesse vídeo, meus irmãos, para o YouTube entender a relevância absurda e compartilhar e mandar esse vídeo para outras pessoas poderem ter a oportunidade de participar desse propósito do Senhor. Amém? Vamos finalizar agora. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18, que começa da seguinte forma. Amém. Vou aguardar. Abra sua Bíblia aí, Provérbios 18. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. O tolo não se interessa em aprender, mas só em dar as suas opiniões. Os maus são desprezados e quem surge o seu próprio nome passa vergonha. A linguagem humana é profunda como o mar e as palavras dos sábios são como os rios que nunca secam. Não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa a sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O nome do Senhor é como uma torre forte para onde as pessoas direitas vão e ficam em segurança. Glória a Deus. O rico pensa que a sua riqueza o protege como as muralhas altas e fortes em volta de uma cidade. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. A pessoa sábia está ansiosa e pronta para aprender. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. Aquele que é o primeiro a fazer a sua defesa parece ter razão, mas só até que a outra pessoa comece a lhe fazer perguntas. Quando os poderosos se enfrentam no tribunal, tirar sorte com os dados sagrados pode resolver a questão. É mais difícil ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que conquistar uma fortaleza. As discussões estragam as amizades. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Quem acha uma esposa encontra a felicidade. Recebeu uma bênção de Deus, o Senhor. O pobre pede licença para falar, mas o rico responde com grosseria. Algumas amizades não duram nada, mas um verdadeiro amigo é mais chegado que um irmão. Amém, glória a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Pai. Agradeça, meu irmão. O seu Deus tem sido tão fiel na tua vida, tem te livrado de tantos problemas, tem te amparado, tem te dado forças. Se você estiver passando por um momento, pode crer que Deus está no controle da sua vida. E se tem uma coisa que o Senhor se agrada muito, é a nossa gratidão, independente daquilo que você esteja passando. Se está passando pela prova, amém. Agradeça ao Senhor, porque está te ensinando. Amém. Se está na bênção, glória a Deus. Agradeça ao Senhor por Ele continuar derramando bênçãos na sua vida. Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, quão preciosas são elas para as nossas vidas. Obrigado por ter falado com cada um que aqui está, ó Pai. Continua sempre, ó Senhor, nos guiando, continua segurando as nossas mãos, ó Pai. Continua conduzindo os nossos passos, Senhor, na Tua palavra, na Tua presença, Senhor. Que ela seja abundantemente em nossas vidas sempre. Nunca deixa morrer, Pai, esse desejo de aprender, de ler, de conhecer a Tua santa palavra. Porque o Senhor já falou que o seu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, Senhor, derrama esse conhecimento em nossas vidas, para que nós não venhamos errar, Senhor. Nós estamos propícios, Senhor, a falhar, porque nós somos seres humanos, mas o Senhor é misericordioso. Mas nos conduz para uma vida de acerto, uma vida, Senhor, que vai te alegrar, uma vida, Senhor, que seremos dignos cada vez mais das Tuas bênçãos, ó Pai. Assim oramos, te agradecendo e já profetizando um dia maravilhoso nas nossas vidas, com a Tua presença, para a honra e glória do Senhor. Exaltado seja o nosso Deus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe o seu dia. Que seja um dia maravilhoso e amanhã estaremos aqui fortes novamente para continuar o propósito de leitura.
iremos já para o 19º dia. Amém? Então, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe e deixa o seu amém bem grande. Se você chegou até aqui, 18º dia, se você participou de toda a leitura, deixa aqui o seu amém, comente: amém, estou vivo na palavra do Senhor, estou vivo no propósito. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus.